Gente, eu queria falar com vocês hoje a respeito da ressurreição de Jesus. Eu creio que essa festa, hoje, o dia que a gente está celebrando hoje, talvez seja o dia mais importante de todas as festas que nós celebramos. Aí você pode falar assim, mas e o Natal? Com certeza, o Natal é super importante, né? Mas marca a data em que Jesus nasceu. Mas a gente está celebrando o dia que ele completou a sua obra. E se você perceber, o Natal, embora tenha sido tomado pelo Papai Noel, né, pela troca de presentes, ainda de vez em quando você vê o nome de Jesus ou alguma relação, alguma referência à pessoa de Jesus durante o Natal. Muito pouco, mas ainda vê. Mas na Páscoa, a gente não vê nada, praticamente nada. Ninguém se lembra que é a data que a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Ainda quando eu era criança, ainda passava filme, né, da história de Jesus na sessão da tarde. Hoje não tem mais isso, né? Então as pessoas não se lembram mais por que a gente celebra a Páscoa. A Páscoa virou só comer chocolate, ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa, essa coisa boba, né? Mas eu queria falar para vocês a respeito da importância da ressurreição. Se a gente falar sobre a morte de Jesus, todo mundo vai entender que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né? E que isso faz toda a diferença na nossa vida. Mas qual a importância da ressurreição? Por que a ressurreição é tão importante? Ou será que ela é importante de fato? Eu queria mostrar para vocês a importância da ressurreição e o que ela tem a ver com a gente hoje. Eu queria começar lendo 1 Coríntios 15, de 1 a 8, que é quando Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios, e no meio desse texto, um pouquinho para frente desse texto, ele combate uma heresia que está acontecendo na igreja, que é o fato das pessoas acharem que não havia ressurreição. Ele fala assim, escuta, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, o que Paulo está falando? Ele está explicando o seguinte, que você pode crer em Jesus, pode crer no sacrifício de Jesus, mas se você não crê na ressurreição, a sua fé não vale nada. E por que Paulo fala isso? E a gente vai entender um pouquinho da importância, então, da ressurreição de Jesus. Mas eu queria ler para você, então, 1 Coríntios 15, a partir do verso 1, diz assim, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, Paulo, como que por um nascido fora de tempo. Aí no versículo 14 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E no 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição é o fato que nos separa o cristianismo de todas as outras religiões. Hoje você pode ir no túmulo de Maomé, você pode ir no túmulo de Buda, você pode ir no túmulo de Confúcio, e os corpos vão estar lá. Agora, se você for em Jerusalém e entrar na tumba onde Jesus foi enterrado, você vai ver uma plaquinha que diz assim, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Amém? Eu fui 4 vezes para Israel, acompanhando o apóstolo Lamartine. E a gente sempre tem um trajeto meio que comum, né? A gente começa lá na Galileia, onde Jesus fez algumas curas, a multiplicação dos pães, tudo. Mas o ápice da viagem, o último lugar onde a gente vai conhecer é o Jardim do Túmulo, que é onde tem a tumba onde Jesus foi colocado.
E isso é o ápice para a gente, é o lugar mais emocionante, é o mais importante. Por quê? Porque a gente vê ali a confirmação de que aquilo que Jesus se propôs a fazer, ele fez completamente. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. A sua morte nos deu a paz que nós precisávamos, mas a sua ressurreição foi o que garantiu que o sacrifício dele tivesse valido. Então, quando a gente lembra da ressurreição, a gente tem que entender que essa verdade não pode ser uma coisa que a gente acredita meio que por tabela. Hoje em dia, a gente tem a tendência de achar que a ressurreição é uma coisa assim meio que história da carochinha, ou uma lenda, ou um mito. As pessoas pensam isso. Afinal de contas, quem que hoje, nós, aqui, século XXI, cheios de ciência, de conhecimento histórico, vai acreditar numa ressurreição? A gente acha que o povo daquela época de Jesus era muito mais sujeito a acreditar nesse tipo de coisa. Não é verdade? Não é isso que a gente pensa? Que aquele povo lá não conhecia muito, então, para eles era fácil acreditar em ressurreição. Mas eu quero te dizer o seguinte, não era não. Aquele povo tinha muita dificuldade com a ressurreição. Era uma coisa muito complicada para eles acreditarem em ressurreição. Tanto que Paulo, quando está lá em Atenas, conversando com os gregos, ele começa a falar sobre a ressurreição, e o texto diz assim, lá em Atos 17:32, diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, começaram a tirar sarro de Paulo. E outros disseram, a respeito disso a gente vai te ouvir mais tarde. Ou seja, para eles, para aquele povo lá, quando Paulo estava indo muito bem, mas quando ele falou de ressurreição, ele falou assim, isso aí, esse Paulo está viajando. Mesmo os discípulos, embora ou tivessem ouvido Jesus falar várias vezes, Jesus não falou uma vez só, ele falou muitas vezes. Todos os evangelhos existem referências a Jesus dizendo que ele iria morrer e iria ressuscitar. Mas é engraçado porque todos aqueles que encontraram com Jesus ressuscitado tiveram dificuldade de enxergar Jesus como Jesus. Não entenderam que era ele. Mesmo as pessoas que andaram com Jesus durante 3 anos, viram seus milagres, viram as obras que ele fez, viram o que ele tinha falado, as promessas que ele tinha feito, quando viram Jesus ressuscitado, não creram, não entenderam que era ele. Então, mesmo, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele chega para Maria e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, o seu irmão vai ressurgir. E a Maria falou assim, não, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no final dos tempos. Existia uma crença no povo judeu de que no final dos tempos, no último dia, todos iriam ser ressuscitados. Mas uma pessoa ser ressuscitada sozinha, fora do tempo, não era normal. Ninguém queria, não era uma coisa natural de se crer. E a gente vê aqui Paulo falando o seguinte, se você não crê na ressurreição, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E o que eu queria trazer para a gente hoje é o seguinte, que a gente muitas vezes vive muito mais como as pessoas do mundo, achando que a ressurreição é uma coisa que, a Bíblia fala, mas deve ser simbólico, deve ser uma metáfora, talvez não seja bem assim, né? Mas não, a gente precisa se lembrar que a ressurreição é algo que aconteceu de fato. E Paulo fala nesse texto que eu li aqui, que muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Ele fala que ele apareceu para Pedro, depois para Cefas é Pedro, depois para alguns discípulos, depois para 500 pessoas, das quais a maioria vivia no tempo que Paulo estava falando. Isso eram mais ou menos 20, 25 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, o que Paulo está falando? Ele falou o seguinte, olha, fulano viu Jesus, e ele está vivo ainda. Tem 500 pessoas que moram em tal lugar, que ainda estão vivas e viram Jesus. Você pode ir lá perguntar para elas. Para a gente hoje é muito difícil de entender, mas quando Paulo estava falando isso para os coríntios, existiam pessoas que haviam visto Jesus ressuscitado. Então, para eles, era uma coisa muito forte. Esses discípulos que abandonaram Jesus quando ele foi crucificado, se tornaram pessoas tremendamente corajosas, a ponto de darem a sua vida por alguma coisa que eles criam de verdade. O relato da ressurreição, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. E, não sei se você sabe, mas uma mulher naquela época não tinha valor de uma testemunha, por exemplo. O seu testemunho não valia nada.
Ninguém acreditava. Ninguém acreditaria em alguma coisa se fosse uma mulher que estivesse falando. Isso quer dizer o seguinte, que das duas uma, ou o evangelho que escrito é uma mentira, ou então ninguém sabe contar a história lá. Porque quem queria, se alguém fosse inventar que Jesus tinha ressuscitado, ninguém ia colocar como uma primeira testemunha uma mulher, porque isso não iria dar credibilidade para essa história. Então, a única maneira da gente entender o fato de ter sido uma primeira testemunha uma mulher, é o fato de que, de fato, isso aconteceu. Porque se alguém quisesse inventar uma história, uma lenda muito bem montada, não ia colocar uma mulher. Então, esses discípulos deram a sua vida e enfrentaram todas as perseguições por causa de uma história que eles viram, que eles creram e que transformou suas vidas. E essa realidade tem que ser internalizada por nós hoje. Porque se a gente entender que Jesus ressuscitou de fato, isso muda a maneira como a gente vive. Quando eu lembro que Jesus morreu pelos meus pecados, eu sei que eu sou aceito por Deus. Mas o que me garante que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus? A ressurreição. O fato de Jesus ter ressuscitado é a demonstração do poder de Deus em Jesus, dizendo assim, não, ele não tem culpa. Ele morreu, mas ele não merecia ter morrido, e portanto ele vai ressuscitar. O poder de Deus ressuscitou Jesus, o fato de o poder de Deus ter ressuscitado Jesus, é a garantia de que a obra que ele fez, e o sacrifício que ele fez por nós, valeu. Foi suficiente. Então, além desse, eu quero falar de alguns benefícios que a ressurreição de Jesus nos traz. E como isso impacta a nossa vida hoje. A primeira coisa, então, é que a ressurreição nos dá esperança. Que tipo de esperança? Lá em 1 Coríntios 6, 14, diz assim, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Deus ressuscitou a Jesus, ao Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, a promessa de que nós seremos ressuscitados é validada pelo fato de que Jesus ressuscitou. Gente, a gente saber que a nossa vida não termina aqui, que a nossa vida não é reduzida a esses poucos anos que a gente vive, é o que nos dá esperança. Qualquer problema pelo qual a gente esteja passando, qualquer crise pela qual a gente esteja passando, não se compara com o fato de que nós vamos viver eternamente com Deus. Que esses anos que a gente passa aqui, não se comparam à eternidade que nós vamos passar com o Senhor. É o que Paulo fala. Se a nossa esperança está só nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque Jesus falou que a gente vai passar por tribulação, vamos ser perseguidos pelo amor de Jesus. Ora, se nós vamos passar a nossa vida aqui sendo perseguidos, que vantagem a gente tem? Nós seríamos infelizes se a gente só se contentasse com essa vida daqui. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, que a nossa vida, a nossa esperança está guardada no Senhor, porque nós vamos ressuscitar com Ele. O fato dele ter ressuscitado nos garante que nós seremos ressuscitados com Ele. E assim viveremos a eternidade com o Pai. A segunda coisa que é um benefício da ressurreição de Jesus é o fato de que a ressurreição nos dá poder e autoridade. Poder e autoridade. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou, ou seja, juntamente com Jesus, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus está sentado à direita de Deus. Isso é um lugar de honra e de poder. E Paulo fala para a igreja de Efésios que nós estamos assentados com ele. Ou seja, o poder e a autoridade que Jesus tem está sobre nós. Ele nos deu autoridade. Ele mandou seus discípulos irem pregar o evangelho na sua autoridade, com o poder que ele estaria nos dando através do Espírito Santo. Então, quando a gente encara dificuldades, lutas no nosso dia a dia, a gente pode agir nessa autoridade. Quando o diabo se levanta contra a nossa vida, tentando nos trazer tristeza, abatimento, nos intimidar, nós temos a autoridade de Jesus para falar, não, aqui não. O meu Redentor vive. Foi a visão que Jó teve quando ele passou pela sua dificuldade. Ele falou assim, o meu Redentor vive, como que falando de Jesus que viria muito à frente. Essa esperança, essa certeza tem que habitar o nosso coração. Então a gente não pode viver a nossa vida sem se lembrar dessa verdade.
O fato de que Jesus ressuscitou nos dá autoridade para viver uma vida transformadora e que transforma também. Nós podemos nos levantar e lutar contra o diabo porque o Senhor nos deu essa autoridade. Nós estamos assentados à direita de Deus, com Jesus. Um lugar de honra e de poder. Um outro benefício que a ressurreição traz para nós é que, nesse momento, como Jesus ressuscitou, 1 Pedro diz que ele é a esperança viva, a nossa esperança viva. Veja, qualquer coisa sobre a qual nós colocamos a nossa esperança, a nossa segurança, qualquer coisa que a gente tenha hoje, são coisas passageiras. Uma criança, talvez, tenha a segurança no seu pai, mas o seu pai é limitado. O seu pai é frágil, pode morrer, não tem todo o poder. Né? Se eu colocar a minha esperança, por exemplo, no meu trabalho, eu posso perder o trabalho. Se eu colocar a minha esperança nas minhas posses, eu posso perder essas posses. O dinheiro está no banco, pode ser tomado, pode desvalorizar. Se eu tenho uma casa, ela pode cair. Quer dizer, essas coisas passam. Mas se eu colocar a minha esperança e a minha força e o meu alicerce for Jesus, ele é aquele que morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. Ele jamais vai ser abalado. Então, a segurança que eu tenho, que Jesus é a minha esperança viva, é aquilo que me garante a certeza de que eu não vou ser abalado. E além disso, nós temos em Jesus um intercessor. No momento em que ele ressuscita, ele se transforma nosso intercessor. Lá em Romanos 8, 33 e 34 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que me chama a atenção nesse versículo é o seguinte, que diz assim, é Cristo quem morreu, ou antes, ou muito mais, ou, gente, mais importante do que ele ter morrido, é quem ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele fala exatamente isso. Jesus Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus. Lembra que eu falei lá em Efésios? Que ele está à direita de Deus e nós estamos com ele lá. Mas ele também é aquele que intercede por nós. O Senhor Jesus está vivo à direita de Deus, numa posição de autoridade, intercedendo por mim e por você. Isso nos dá segurança, gente, nos dá esperança. Quando eu lembro que Jesus ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por mim, é o que Paulo pergunta, quem pode ser contra mim? Quem vai se levantar contra mim? Por que eu vou ter medo? Eu tenho um Deus que me livra e tenho Jesus que me justifica e que está à direita de Deus intercedendo por mim. Jesus está o tempo todo diante do Pai falando assim, Senhor, olha o neto lá, ele está com problema, ajuda ele, abençoa ele, não olhe para os pecados dele não, porque eu já paguei, levanta ele, fortalece ele. É isso que Jesus está fazendo o tempo todo por mim e por você. Não precisamos ter medo, não precisamos ficar abatidos. Se nós andamos abatidos, ou tristes, ou decepcionados, é porque a gente se esquece da verdade de que Jesus ressuscitou. Que ele está eternamente intercedendo por mim e por você, diante do Pai. Amém? Em Hebreus também, 7:25 diz assim, por isso também pode salvar, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ou seja, aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus, são completamente salvos por Jesus. E também intercede, e vivendo sempre para interceder por eles. De novo, o Senhor Jesus está sempre intercedendo por nós. Então, o fato de Jesus ressuscitar nos dá a garantia que nós temos alguém intercedendo por nós. A gente não está sozinho. Essa luta que a gente vive aqui na Terra, a gente não está vivendo, não está lutando sozinho. Nós temos um grande intercessor diante de Deus, que é o próprio Jesus, o próprio Filho. Um outro benefício é que a ressurreição trouxe para nós o Espírito Santo que nos capacita a vencer os nossos pecados, a vencer a nossa carne. Romanos 8:11 diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O nosso corpo mortal
que vai morrer, vai ser vivificado, transformado, capacitado pelo mesmo poder que levantou Jesus do túmulo. Você tem ideia do tamanho desse poder? A palavra diz que não existe tentação maior do que nós podemos suportar. Por quê? Porque nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, que nos fortalece com o mesmo poder que levantou a Jesus. Nós temos, porque Jesus ressuscitou, a capacidade de vencer o pecado através da graça de Jesus colocada sobre nós. Outro benefício da ressurreição é que a ressurreição confirma quem Jesus é. É um atestado de quem Jesus é. Ele falou que ele era a ressurreição e a vida. Ora, se aquele que falou que a ressurreição e a vida morre e fica morto, que autoridade ele tem? Mas o fato dele ter ressuscitado comprova que, de fato, ele é a ressurreição e a vida. Na verdade, eu estava estudando esse texto e assistindo alguns vídeos, e eu encontrei dois pastores diferentes falando essa ilustração que eu achei muito interessante, então eu vou repetir para você aqui. Então, se você vir alguém falando, não é que eles me copiaram, não, eu copiei eles, tá bom? Quem já assistiu aquele filme O Sexto Sentido? Já assistiu? Qual que é a história? Desculpa estragar o spoiler, mas se eu não contar a história, não vai fazer sentido a minha ilustração, tá? A história é de um menininho que vê gente morta, né? E aí ele procura um psiquiatra, um psicólogo, que ajuda esse menininho a passar pelos seus traumas e passar por esse momento de ver gente morta. E no fim do filme, a gente descobre que esse psicólogo estava morto o tempo todo no seu filme. Por isso que esse menino via esse psicólogo. Desculpa estragar o filme, mas vale a pena assistir, agora você já sabe. Agora, quando você assiste o filme sabendo que o cara está morto desde o começo, você enxerga o filme diferente, você vê os detalhes, você, por isso que ele faz isso, porque ele já está morto. Quando a gente lê a palavra de Deus, desde o começo, sabendo o que Jesus vai fazer lá no final, você começa a entender as metáforas, os sinais, as figuras que a gente vê na Bíblia o tempo todo, apontando para Jesus morrendo e ressuscitando. Quando Abraão vai com o seu filho, né, para sacrificá-lo, a Bíblia fala que ele anda 3 dias até o momento do sacrifício. Esses 3 dias simbolizam o tempo que Jesus ficou na tumba. Quando Jonas ficou na baleia 3 dias, significa, ou simboliza, o fato de Jesus ter ficado na cova 3 dias. Jonas é um tipo de Jesus. Isaac é um tipo de Jesus. Então, quando a gente vê essa chave sendo aplicada para toda a Bíblia, a gente entende o fato dessas coisas apontarem para Jesus. Esses momentos em que, por exemplo, quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, ele está falando de Jesus. Então, quando a gente entende que a palavra de Deus toda revela o fato de que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar, isso nos dá alegria e esperança. A gente fala assim, é verdade, essa palavra é verdadeira. E se ela é verdadeira, até o fato de Jesus ter ressuscitado, ela vai ser verdadeira até o seu final, que diz que nós seremos ressuscitados com Ele. E estamos assentados à direita do Pai. Agora, uma outra coisa que nos transforma também, e que somos transformados e tocados por causa da ressurreição, é o fato de que, com a ressurreição, não existe outra maneira de nós vivermos a não ser proclamando essa verdade. Se a gente olhar o relato lá em Lucas 24, existem vários relatos. Primeiro, são as mulheres, Maria que encontra Jesus no jardim do túmulo. Depois Jesus aparece para aqueles 2 discípulos indo no caminho de Emaús, que eu já preguei aqui na igreja, né? Que eles também viram Jesus, não reconheceram Jesus. Depois Jesus aparece no cenáculo onde eles estavam reunidos, né? Mas o que existe em comum em todos esses relatos é que depois de Jesus aparecer e se revelar a eles, eles saem para proclamar, eles saem para falar aquilo que Jesus havia feito, saem para falar que Jesus de fato havia ressuscitado. Ou seja, a vida dessas pessoas foi completamente transformada por essa verdade. E o relato mais impactante, que acho que é o mais forte de todos eles, é o que está lá em Marcos capítulo 16, no finalzinho. Marcos 16,
Marcos 16, 7. Não é esse texto. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, peraí. Que quando Jesus faz a grande comissão. 16:15 diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios e falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Depois do encontro com Jesus ressurreto, nós somos chamados a sermos aqueles que testemunham de Jesus. Não dá para ficar calado. Quando eu experimento Jesus ressurreto na minha vida, quando eu experimento a certeza da minha salvação, quando eu experimento o poder de Jesus na minha vida, quando a garantia de que Ele vive e está intercedendo diante de Deus por mim, é uma realidade que faz sentido na minha mente, não tem outra maneira de viver a não ser proclamando o seu evangelho, falando dele para as pessoas. Todos os discípulos foram martirizados, com exceção de João. Mas todos eles morreram mortes terríveis. Por quê? Simplesmente pelo fato de que eles não podiam ficar calados diante da verdade do evangelho da ressurreição de Jesus. Quando Pedro curou aquele coxo na entrada do templo, ele foi preso. E os fariseus falaram assim: para de falar de Jesus, para com esse negócio. E ele responde assim: como eu posso ficar quieto diante daquilo que temos visto e ouvido? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele estava disposto a morrer e falar do evangelho de Jesus, daquilo que Jesus tinha feito, da verdade de que Jesus havia ressuscitado, a ponto de dar sua própria vida. Então, a ressurreição de Jesus nos chama a uma vida de proclamação. E é por isso que eu fiquei muito feliz de ter tanta gente aqui disposta a ir para o norte do Brasil, tão longe, abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, investir do seu dinheiro para falar de Jesus. Isso significa que a vida de Jesus está nessas pessoas. E nós podemos manifestar o amor de Jesus e fazer parte disso, orando por eles, enviando nossos recursos, abençoando e vivendo uma vida de alguém que conhece a ressurreição, que sabe que tem esperança, sabe que a nossa vida não para aqui, que existe uma história para ser escrita depois da nossa morte, que a nossa morte não é o fim. Gente, fazer ou ministrar em velório é uma coisa muito difícil, muito triste, porque você vê a fragilidade das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que é uma coisa muito difícil, é uma coisa que me traz alegria, lógico que não pela morte das pessoas, mas de poder trazer uma palavra de esperança para aqueles que podem crer. Porque a morte não é o fim para nós. A morte não determina o fim da nossa existência. A morte significa que aquilo que nós tínhamos que fazer aqui já acabou, mas a nossa vida está guardada em Deus e temos a eternidade com o Senhor. Seremos ressuscitados com Ele. Então, viver essa esperança, tem coisa mais triste do que alguém que não tem mais o que fazer na vida? Olha para frente, não tem mais, só espera a morte. Muitos de nós, embora sejamos jovens e tenhamos a vida toda pela frente, vivemos como se não tivesse mais nada para fazer, porque a nossa esperança está nesses dias aqui. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: o que eu tinha para fazer já fiz, ou o que eu queria fazer não vai dar mais tempo de fazer, as oportunidades eu já perdi, eu não tenho os recursos que eu gostaria de ter, não casei com a pessoa que eu queria ter casado, ou não estou trabalhando onde eu queria estar trabalhando, eu não vivo no país que eu queria estar vivendo. E a gente se aborrece, se entristece, se decepciona, porque acha que a nossa vida está resumida aqui, e não. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a nossa vida é eterna, que nós temos uma história para fazer com Jesus, independente da nossa situação aqui. A ressurreição, por último, significa para nós que, mesmo para o nosso inimigo mais cruel, mais forte, que é a morte, existe jeito. Talvez existam áreas na sua vida que você fale assim: isso aqui já era, já morreu, isso aqui não tem mais jeito, aqui não tem mais esperança. Quando Maria foi visitar Jesus no túmulo, ela foi esperando encontrar alguém morto. Mas ele estava vivo. E Jesus pode transformar aquilo que está morto na sua vida em algo vivo. Pode ressuscitar, pode trazer à vida aquilo que morreu.
talvez o seu ministério, talvez o seu casamento, talvez o relacionamento com um familiar, com um filho, com um pai. Nós não precisamos viver debaixo da morte. Essa é a maior coisa que a gente precisa se lembrar. Que a morte não tem mais domínio sobre nós, não tem mais poder sobre nós. Nós temos um selo, somos selados, nós temos um penhor no Senhor. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Nem a morte física, nem a morte da nossa alma, nem na morte dos nossos sonhos, nem a morte dos nossos projetos, nem a morte dos nossos relacionamentos. O Senhor, o mesmo poder de Jesus, que levantou, o poder de Deus que levantou a Jesus, é o mesmo poder que está sobre nós, e que pode transformar todas as coisas, e pode ressuscitar todas as coisas na nossa vida. Amém? Então, a partir de hoje, gente, não vamos deixar para lembrar da ressurreição de Jesus só na Páscoa, porque talvez se depender da mídia, isso não vai lembrar. Você vai ter que estar na igreja para alguém te lembrar disso. Mas a gente pode viver uma vida diferente se todos os dias eu me lembrar, Jesus ressuscitou. Quando eu vou falar com Jesus, quando eu oro, quando eu abro a sua palavra, é a oportunidade que eu tenho de falar, Senhor, o Senhor está vivo. Eu estou falando com alguém que vive, que intercede por mim. Essa alegria, essa verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente não pode permitir que o dia a dia encubra ou esconda essa verdade da gente, porque essa é a mensagem que a gente tem para falar. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Não tem domínio porque o Senhor venceu a morte. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos vida e vida em abundância para cada um aqui, Senhor. Os que estão aqui, Senhor, já foram comprados, remidos e selados com o Teu Espírito. E temos a vida eterna com o Senhor, garantida, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, pelo fato de termos sido selados no Senhor. Mas, Senhor, talvez existam áreas da nossa vida que estejam mortas, que estejam moribundas, talvez, Senhor, que estão por um fio. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visite as nossas vidas. Senhor, existem relacionamentos aqui que já morreram. Existem casamentos que talvez não exista mais amor, não exista mais respeito, não exista mais o desejo de estar junto. Mas a Tua palavra diz que só a morte pode nos separar. E eu quero dizer que a morte não tem poder sobre essa igreja, não tem poder sobre as vidas aqui, porque somos remidos pelo Senhor. O poder da vida está sobre nós. E eu quero declarar, Pai, tudo que está morto, que o Senhor traga de volta à vida, que o Senhor ressuscite, Pai, casamentos, relacionamentos que estão quebrados, pessoas que não falam com seus queridos há muito tempo. Senhor, eu peço que o Senhor quebre essas barreiras, que o poder do Senhor, que o dunamis do Senhor, o poder capaz de destruir, o poder que rolou aquela pedra de 2 toneladas e destampou aquela tumba para que Jesus pudesse sair. Senhor, este poder, eu peço que toque as nossas vidas. Pai, carreiras que foram destruídas, que estão mortas, que a gente não vê mais perspectiva, eu peço que o Senhor traga de volta a vida. Pai, relacionamentos que foram destruídos, que o Senhor traga de volta a vida. Pai, eu te peço, Senhor, que a esperança que morreu, o Senhor traga de volta a vida. E que o Senhor transforme as nossas vidas, e que sejamos, Senhor, portadores de uma nova mensagem, uma mensagem de esperança, de alegria, de um Jesus que ressuscitou, que vive e que se manifesta em nós, que intercede por nós, que está conosco, que vive dentro de nós, que muda a nossa vida todos os dias, que fala conosco, que nos dirige. Senhor, é essa a experiência que nós queremos ter com o Senhor todos os dias da nossa vida. E se vivermos assim, nós vamos ser pessoas que vão impactar a nossa família, o nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor nos chamou para sermos proclamadores dessa verdade. Ir por todo mundo fazendo discípulos, ensinando-os que Jesus ressuscitou, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo, e que há de julgar toda a terra. Senhor, queremos estar debaixo, Senhor, dessa verdade. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida santa, uma vida de alegria, focada e guardada na esperança que temos em Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado por essa esperança viva que temos em Jesus. Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre a nossa vida. Pai, se há alguém aqui enfermo, doente, deprimido, abatido, depressivo, Senhor, que a alegria e o poder da ressurreição de Jesus alcancem cada pessoa. Desfaça a enfermidade, a dor, a doença, o diagnóstico.
toda palavra de morte, toda palavra de maldição lançada contra os meus irmãos, eu peço que o Senhor quebre agora, através do poder da ressurreição. Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos, ressuscita a nossa alegria, Senhor, a nossa esperança no Senhor, a nossa fé no Senhor, fortalece a nossa fé, quando olhamos para a Tua palavra, que se cumpriu nos mínimos detalhes. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu poder, que levantou Jesus e levanta cada um de nós, para estarmos à direita do Pai, assentados com Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Amém.